Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui mais uma vez com a nossa disciplina de programas de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois documentos que são extremamente importantes na vida de qualquer profissional da área de saúde e segurança do trabalho e que pode dar muita dor de cabeça para os empregadores e que também pode ser um meio de prover informações, dados estatísticos para a tomada de decisão de gestores da área de segurança e até mesmo da própria empresa como um todo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema LTCAT e PPP. De antemão, já digo para vocês, CAT não tem nada a ver, o LTCAT não tem nada a ver com comunicado de acidente de trabalho, tá? Por favor, não vamos fazer confusão. LTCAT, gente, na verdade é abreviação. Se vocês pararem para pensar na nossa área, na área de higiene ocupacional, saúde e segurança do trabalhador, existem muitas siglas para que a gente tenha que decorar, né? LTCAT, PPP, PPRA, PCMAT, ASO, enfim, PCMSO, são muitas as siglas, né? Então, estou apresentando aqui para vocês mais duas que vai para o portfólio de vocês, mas extremamente importantes, e sem essas informações aí, dificilmente vocês vão realizar bons trabalhos como técnico de segurança. Importante que vocês saibam que a aula de hoje é extremamente importante para o dia a dia, principalmente, tanto do técnico de segurança como para qualquer outro profissional que componha o SEGMENT de uma empresa. Então, LTCAT, gente, nada mais é do que a abreviação de Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho. Tá? E o PPP, para quem ainda não conhece, é a abreviação de Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, inicialmente, nós vamos começar falando um pouco sobre o LTCAT. Tá? Devido à sua natureza bem básica e também não ser objeto de elaboração e anotação de responsabilidade técnica por parte dos técnicos de segurança, eu vou dar mais foco no perfil profissiográfico previdenciário. Mas vou mostrar para vocês como é basicamente um LTCAT e mostrar quais são as informações necessárias que contém nesse mesmo LTCAT. Ok, gente? Então podemos iniciar. Vamos tocar o barco. Então, LTCAT, gente. Esse documento que eu falei para vocês, que é tão importante. Por que ele é importante, gente? O LTCAT, esse laudo, né, técnico, ele é um documento que tem finalidade previdenciária, ou seja, ele é utilizado para comprovar a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos. Então, o que é que acarreta essa exposição nociva, exposição de trabalhadores, determinados tipos de funções, a agentes nocivos? Gente, existe uma série de situações, né, e atividades que, pelo fato de expor o trabalhador a determinadas condições que podem trazer um agravamento da sua saúde, elas foram tabeladas, elas foram classificadas como passíveis de fornecer, né, de concessão por parte do governo da aposentadoria especial. Mas essa aposentadoria especial não se dá de qualquer forma. É necessário que se comprove essa exposição a agentes nocivos. E esse LTCAT é um dos documentos, na verdade é o principal documento, que a gente vai se basear para informar, né, ao INSS quais as reais condições que determinados tipos de trabalhadores que estão solicitando a concessão de aposentadoria especial, na realidade, quais são as condições que eles estavam dispostos. Então, não é apenas chegar lá e declarar que se expunha a uma condição especial, determinados tipos de agentes químicos ou agentes físicos, enfim. Então, o LTCAT tem esse documento, ele tem essa finalidade previdenciária, porque ele comprova a exposição do trabalhador a esses agentes nocivos. E sendo comprovada, né, a exposição dele a alguns determinados tipos de agentes nocivos que está lá na lei,
ele pode sim ser beneficiário de uma aposentadoria especial, certo? Então essa é a importância desse LTCAT. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é a seguinte: às vezes vocês vão encontrar muita gente aí falando de modelos de LTCAT. Não porque o modelo do LTCAT tem que ser esse, que não pode ter isso, que não pode ter aquilo. Vejam só. LTCAT, gente, na verdade, ele não tem um modelo estabelecido por nenhuma instrução normativa do INSS ou por qualquer decreto ou por qualquer lei. Então ele não possui um modelo, tá? E outra coisa, ele não precisa mais ser entregue ao INSS, ok? Antigamente ele era entregue junto ao INSS para comprovar a exposição do trabalhador a agentes nocivos, para esses fins previdenciários que eu já falei para vocês. Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que ele servia para comprovar a exposição do trabalhador, enfim. Mas vejam só, as informações que constam no LTCAT são informações técnicas, tá? Essas informações elas vão ser transcritas para um outro documento que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então essas informações que vão constar no LTCAT são informações técnicas das condições do ambiente de trabalho, elas vão subsidiar informações que serão inseridas no PPP. Ok? Tranquilo até aí? Sim ou não, gente? Então, a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, ela fala do LTCAT como esse documento, né, para comprovar a exposição. Mas não necessariamente hoje a gente precisa ter esse documento entregue no INSS. É possível que o INSS possa solicitar? Sim. O INSS ele tem o poder, por exemplo, de no ato lá da inscrição, né, da solicitação do beneficiário da aposentadoria especial, ele pode, juntamente com o PPP, requerer o LTCAT. Agora, legalmente, isso não é mais necessário, mas, se eles quiserem, eles podem sim pedir. Ok, gente? O fato do LTCAT ele não possuir esse modelo estabelecido, como, por exemplo, o modelo de PPP, vocês vão ver que para o perfil profissiográfico previdenciário existe um modelo pré-estabelecido pelo próprio INSS. Então você não vai poder fugir daquilo. Já o LTCAT você não tem modelo, fica aberto. Tá? A elaboração desse LTCAT ele fica a critério do profissional. Tá? Então não tem modelo estabelecido nem por INSS nem por qualquer tipo de órgão público. Então esse LTCAT, apesar de não ter esse modelo, ele tem uma série de informações que são extremamente importantes que devem constar nesse laudo. A primeira informação, gente, que tem que constar nesse laudo é se ele é um laudo individual ou é um laudo coletivo. É possível que na hora da elaboração, o engenheiro ou o médico do trabalho, eles façam tanto um laudo individual, ou seja, específico de um determinado trabalhador. Imaginemos um indivíduo que trabalha aqui numa indústria metalúrgica. Então ele é caldeireiro, por exemplo. Então ele pode fazer lá um LTCAT específico para essa pessoa que realiza, José da Silva Mendes Pratos Júnior. Então ele faz um laudo específico desse indivíduo, é possível que ele faça isso. Ou ele pode fazer coletivo, como por exemplo, da função de caldeireiro. Então digamos que nessa empresa existam 15 caldeireiros e eles trabalham no mesmo ambiente, se expõem aos mesmos riscos, né? Tem o mesmo horário de trabalho, ou até horário diferente de trabalho, mas se expõem às mesmas condições. Ou seja, fazem parte do mesmo grupo de exposição homogênea. Eu posso sim fazer um laudo coletivo para esse determinado tipo de função. E normalmente é o que acontece. No mercado aí vocês vão ver, vocês pegarem determinados tipos de LTCAT, e há muita consultoria para a elaboração de LTCAT, muitas empresas contratam consultores para realizar a elaboração desse laudo. Vocês vão perceber aí que normalmente esses consultores eles não fazem de forma individual. Eles fazem esses laudos de forma coletiva. Então eles vão pegar todos que trabalham no setor da produção, no invase.
Por exemplo, então você vai pegar lá todos os caldeireiros, vai fazer um laudo só para os caldeireiros. Vai pegar o operador de extrusora, então tem 5 operadores de extrusora, ele vai fazer o laudo para esses 5 operadores de extrusora. Então ele pode fazer tanto individual como coletivo. O que eu tenho percebido, né, diante da minha experiência como profissional, é que eu particularmente eu ainda não vi, né, laudos feitos de forma individual. Normalmente é feito de forma individual quando a justiça pede, mas fato é que esses LTCATs, via de regra, eles hoje no mercado estão sendo feitos de forma coletiva. Tá? Então, isso é uma informação importante. A outra informação que tem que constar nesse laudo é a identificação da empresa. Qual é a empresa, qual é o setor que você está fazendo o monitoramento e qual é a função. São informações extremamente importantes e que devem constar nesse LTCAT. Outra informação é a descrição da atividade, que é o que vai caracterizar, na verdade, né, as condições do ambiente e a descrição da atividade é o que vai caracterizar o grupo de exposição homogênea. Né? Essa informação é extremamente importante, principalmente para quem faz o laudo coletivo. Outra coisa importante, identificação dos agentes nocivos. Tem que constar, obviamente, é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Se você não identifica os agentes nocivos, seu laudo está extremamente deficiente. Okay? Via e periodicidade de exposição do agente. Então, qual é o turno de trabalho do indivíduo? Né? Quais são as vias de exposição? É o ar? É através de um meio físico? Então, tudo isso tem que constar no laudo. Assim como também, gente, a metodologia e o procedimento de avaliação do agente nocivo. A metodologia é um ponto extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês. Ruído, por exemplo. Vocês têm lá a NHO 01, né? A norma da Fundacentro, que estabelece todas as diretrizes para avaliação de ruído. Você também tem, por exemplo, a NR15. A NR15 ela fala de decibelímetro. Tá? E a gente sabe que para avaliação de ruído, o decibelímetro não é o equipamento mais recomendável. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma avaliação de ruído, você vai ter que descrever a sua metodologia. Você fez através de uma dosimetria, ou seja, você usou o dosímetro de ruído, você usou um decibelímetro, que é aquele equipamento que faz aquela medição pontual naquele mesmo instante. Então, tudo isso tem que estar sendo explícito no seu laudo. Tá? Outra coisa importante que deve conter no laudo são as descrições, a descrição, na verdade, né, das medidas de controle existentes. O que é que já tem de controle feito? Existem equipamentos de proteção coletiva? Quais são as medidas administrativas que estão sendo tomadas? Né? Houve fornecimento, ou há fornecimento de equipamentos de proteção individual? Esses equipamentos de proteção individual, eles são eficazes? Então é importante que vocês também percebam no LTCAT se há o fornecimento da informação do certificado de aprovação, o número do CA, desse EPI, extremamente importante que tenha também. Okay? A conclusão do LTCAT e, por fim, né, além da data da realização da avaliação, a assinatura do profissional responsável pelo LTCAT. E aí surge uma dúvida normalmente. Professor, eu como técnico de segurança, eu posso ser responsável técnico pelo LTCAT? E eu digo a vocês, infelizmente vocês não podem ser responsáveis técnicos, logo vocês não podem assinar LTCAT. Quem é que veda o artigo 195 da CLT? Ele estabelece que só os médicos do trabalho e os engenheiros de segurança do trabalho podem ser responsáveis técnicos pelos laudos técnicos de condições de ambiente de trabalho, assim como os laudos de insalubridade e os laudos de periculosidade. Então, infelizmente, vocês não podem. Mas isso não quer dizer que esse documento e que essa informação tem que ser descartada por vocês. Pelo contrário, vocês, dentro do ambiente de trabalho de vocês, vão ter que, muitas vezes, consultar esse tipo de documento, vão ter que saber fazer a leitura correta das informações que estão ali, para a tomada de decisões. Inclusive, por exemplo, para a elaboração de um PPRA. Ou até mesmo para identificar que existe a necessidade de atualização desse LTCAT. Porque se houver mudança nas condições de trabalho, nos níveis de exposição, né, o número de trabalhadores, enfim, se houver qualquer mudança significativa no processo, no método, esse LTCAT, ele pode, na verdade, ele deve ser revisto.
Ok, gente? Então, eu vou mostrar para vocês, a título de curiosidade, um modelo de LTCAT, que não necessariamente é o que todo mundo usa. Como eu falei para vocês, não existe modelo, mas para que vocês possam ter acesso assim, a algumas informações, como adquirir essas informações. Tá? Vou mostrar para vocês agora, gente. Olha aí, pessoal. Esse é um exemplo de um laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, o famoso LTCAT. Então vejam, esse laudo aí, ele tem as informações basicamente que eu falei para vocês que devem constar no laudo. Então é um laudo fictício, né? Eu elaborei esse laudo fictício basicamente para título da nossa aula. Essa empresa e essas informações que vocês estão vendo aí não existem. Então, por exemplo, aqui em cima, nessa parte inicial aqui que vocês estão vendo, ó, eu tenho a identificação da empresa, o nome da empresa, o CNPJ, o CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas na qual a empresa está inserida. Eu também tenho aqui qual o grau de risco da empresa, né, o endereço, enfim. E aqui eu tenho a identificação. Por exemplo, esse laudo aqui seria um laudo individual. Eu tenho o nome do funcionário, eu tenho a data de avaliação, eu tenho o cargo que esse profissional ele exerce na empresa, a função. E aqui embaixo você já vem, ó, as características do ambiente de trabalho. Então, pé direito, a altura do pé direito. A altura do pé direito, gente, é a altura do piso até o teto, tá? Então, por exemplo, nesse ambiente aqui ele teria uma altura de 3 a 5 metros. Paredes em alvenaria, piso em cimento, iluminação artificial, ou seja, eu utilizo lâmpadas. Aí a ventilação seria apenas natural, ou seja, não ar-condicionado. Seriam essas descrições do ambiente de trabalho. Professor, se tivesse ar-condicionado, você botaria ventilação artificial. Tá? Aí vem a seção, ó, descrição das atividades. Então, aqui no meu funcionário, ó, executa separação e conferência de matérias-primas a serem usadas. Carrega a dragueadora com produtos a serem revestidos. Programa equipamento conforme o produto a ser acabado. Faz misturas dos componentes e aciona os mecanismos de deposição da máquina. Emite relatório de produção. Então, todas essas atividades aqui são relacionadas ao funcionário aqui, ó, José dos Grudes Santos, que ocupa o cargo de auxiliar de produção e exerce a função de drageamento. Então, a parte de reconhecimento dos riscos, ó, a que riscos ele está sendo exposto? Risco físico, qual agente? Ruído, qual é a fonte, ou seja, a via, né, do que o ruído o meio que ele usa para expor esse trabalhador, ou seja, ar comprimido. Nesse local tem ar comprimido, então esse ar comprimido gera um determinado nível de ruído e acaba expondo esse trabalhador. Né? Descrição, ó, durante o processo de secagem da máquina. Então, durante o processo de secagem da máquina, no qual é usado ar comprimido, a exposição do trabalhador é ruído. E aí, ó, a avaliação do ruído. Qual é o agente? Ruído. Metodologia utilizada? NHO01 da Fundacentro. Qual local foi feita a avaliação? Drager. Qual a exposição do trabalhador? 8 horas. Aqui, ó, 85 decibéis foi o nível ao qual a dosimetria foi feita, deu 85 decibéis. Né? Dose de 100%. O lugar possui equipamento de proteção coletiva, ou seja, EPC? Não. Possui EPI? Sim. Aí aqui, ó, qual o CA dos EPIs que ele está utilizando? Aí aqui, ó, tem 7442. A partir desse número aqui, você pode entrar lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, jogar esse número e fazer a consulta do certificado de aprovação. Aí você sabe se está dentro do prazo de validade, quais os níveis de ruído que ele está se expondo. Você consegue aqui, ó, as informações do NNRSF, do NPSC. Então, tudo isso. Aqui vem a conclusão, que vai ser o engenheiro que vai estabelecer a conclusão. Né? Se o trabalhador ele se expõe a uma atividade que pode gerar o direito dele de aposentadoria especial. Aqui vai ter, ó, o responsável técnico, Maria Bonita da Silva, no nosso caso. E aqui a assinatura ou do engenheiro ou do médico do trabalho. São os dois profissionais que legalmente têm a atribuição para elaborar o LTCAT. Ok, gente? Tranquilos aí? Então, vamos seguir em frente. Tá aí? Tá ok? Então, pessoal,
Visto aí um modelo de LTCAT, nós vamos continuar aqui na nossa aula e agora a gente vai falar um pouquinho, talvez vocês estejam se confundindo aí. Eu imagino que esses questionamentos devem estar sendo feitos neste exato momento pelas suas cacholas. Então vejam, LTCAT, qual a finalidade, gente? Comprovar a exposição do trabalhador a determinados agentes nocivos para caracterizar ou não a aposentadoria especial. Diferentemente do PPRA. PPRA, gente, é um programa. Então, a finalidade do PPRA é gerir riscos. E esses riscos são os riscos ambientais. Então, muitas vezes, dentro da construção de um PPRA, você vai utilizar praticamente essas mesmas informações que eu falei para vocês. Descrição das atividades, descrição da área, quais os riscos, avaliações, etc. E tal. Mas percebam uma coisa, o PPRA é um documento administrativo e serve para a gestão dos riscos. Então ele vai ter cronograma, ele vai ter planejamento, vai ter uma série de outras coisas. O LTCAT é um laudo. E perceba, PPRA pode ser feito por qualquer um que, a critério do empregador, tenha capacidade de elaboração desse programa. O LTCAT é um laudo técnico. Tá? Esse laudo técnico ele só pode ser assinado, ou seja, a responsabilidade técnica só pode ser anotada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. E qual a finalidade dele? Para aposentadoria especial. Outra coisa importante, às vezes vocês vão pegar aí alguns laudos, alguns LTCATs, que tem como conclusão a caracterização ou não de insalubridade ou periculosidade. Errado também. Laudo de insalubridade é uma coisa, laudo de periculosidade é outra coisa, PPRA é uma coisa e LTCAT é outra coisa. Apesar de muitas vezes eles fornecerem as mesmas informações, mas a finalidade, a natureza é outra. Como assim, professor? A natureza do LTCAT é previdenciária, ou seja, ela subsidia informações, tá, técnicas para o PPP e esse PPP tem a finalidade de conceder, né, na verdade, de comprovar, né, que aquele determinado trabalhador ele tem direito ou não à aposentadoria especial. Já o laudo de insalubridade, ele tem, por exemplo, uma finalidade trabalhista, que é caracterizar o adicional, o direito ao adicional de insalubridade ou não ao trabalhador. É a mesma coisa para o laudo de periculosidade. Eu, durante um tempo, eu atuei como perito judicial na Justiça do Trabalho. Então, realizei centenas de laudos de insalubridade e de periculosidade. Às vezes a gente faz um laudo de insalubridade junto com o de periculosidade, mas na prática o laudo de insalubridade é um e o de periculosidade é outro. Tá? Mas a gente não pode confundir laudo de insalubridade e de periculosidade com LTCAT, são finalidades diferentes. Então, o PPRA, gente, pode ser feito por qualquer um a critério do empregador e a finalidade dele é gestão de riscos. LTCAT é um laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, tem como finalidade aposentadoria especial, elaborado por quem? Engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Laudo de insalubridade, objetivo dele, caracterizar ou não a insalubridade, elaborado por quem? Engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Ok? Então, cuidado para vocês não confundirem isso aí. Tá bom? Tranquilos? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. PPP, gente. Finalmente chegamos aí ao perfil profissiográfico previdenciário. Né? E aí, o que seria esse PPP? Né? Quais são as normas que baseiam a existência desse PPP? Esse PPP, gente, na verdade, ele foi criado há algum tempo atrás e sofreu uma série de modificações através das instruções normativas e ordens de serviço. Então, hoje, de acordo com o artigo 264 na Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, que é a norma, que é a instrução normativa mais atualizada, diz que o PPP ele constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador. O que seria um documento histórico laboral? Laboral, gente, vem de labor. Labor do latim significa trabalho. Tá? Então é um documento que vai trazer, vai registrar todo o histórico de trabalho do empregado. Então é um documento no qual a gente vai acompanhar tudo que o trabalhador, né,
desenvolveu, quais são as atividades, quais foram os cargos que ele exerceu, quais foram os resultados das suas avaliações ambientais no ambiente de trabalho, enfim, dados médicos, administrativos, enfim. Então, é um documento que vai trazer todo esse histórico. E esse modelo ele é instituído pelo próprio INSS. Então, existe um modelo que eu vou passar para vocês, podem ficar tranquilos. Na verdade, eu vou ensinar vocês a preencher esse documento. Tá? Então, ele tem um modelo, esse PPP, mas esse modelo, gente, ele tem uma série de informações. E essas informações, como eu já falei para vocês, são de dados administrativos da empresa e do trabalhador, registros ambientais, né, que são os registros, os riscos químicos, físicos e biológicos, os resultados da monitoração biológica e os responsáveis pelas informações que estão sendo declaradas. Então, tudo isso deve constar nesse PPP. Já já vocês vão ver como é que funciona esse modelo de PPP, ok? Então, para adiantar aí para vocês, já que eu já falei, adiantei na verdade, né? Quando eu falei um pouquinho sobre LTCAT, qual seria a finalidade do LTCAT? Né? Ele vai justamente fornecer informações técnicas, as informações específicas do registro ambiental, né, dos riscos ambientais, para o PPP. Então, a finalidade do PPP, se você fizer uma análise lógica, é justamente, uma delas pelo menos, é subsidiar informações previdenciárias. Né? Então, comprovar as condições para a obtenção do direito dos benefícios e serviços previdenciários. Essa é uma das funções do PPP. Outra função importante, gente, fornecer ao trabalhador meios de provas produzidos pelo empregador perante a Previdência Social e a outros órgãos públicos. Muitas vezes, isso acontece aqui muito no Brasil, existem muitas causas trabalhistas. E o PPP, gente, é também um meio de prova. Então, o empregador, muitas vezes, ele coloca lá as informações para encher, mas chega no processo e nega. Né? Como também pode acontecer o contrário. A empresa declara as informações, faz tudo direitinho e alguns trabalhadores de má fé dizem que se submeteram a determinadas condições e não. Então, o PPP ele pode ser esse meio de prova, né, tanto a favor do empregador, quanto também contra. Como do mesmo jeito pode ser contra o empregado e a favor do empregador. Ok? Então, é um meio de prova. Tá? E esse meio de prova é extremamente rico. Por quê? Porque você tem informações de todo o histórico laboral desse profissional. Então, além de gerar esses meios de prova, né, em processos judiciais, em outros tipos de solicitações previdenciárias que o trabalhador venha realmente a requerer, ou em qualquer outro tipo de órgão público, né, que utilize o PPP para outros fins, são informações que são extremamente importantes que constam nesse documento. Né? E outra coisa importante desse PPP é que as informações que são declaradas nele podem possibilitar aos administradores públicos, tanto público como privado, acesso a determinados tipos de informações. E isso pode ser importante para a tomada de decisão, né? Definição de novas políticas públicas na área previdenciária ou na área trabalhista, na área trabalhista, certo? Emissão do PPP, pessoal. De quem é a responsabilidade? Quem é o ser que é responsável pela emissão desse perfil profissiográfico previdenciário? Vejam só. O PPP, gente, ele tem que ser emitido com base no LTCAT. Então, por isso vocês talvez agora estejam percebendo o porquê nessa aula a gente está tratando de dois documentos especificamente juntos, aliados. Por quê? Porque um praticamente depende do outro. Então, o PPP ele vai ser utilizado como base, tá, para a transcrição dos dados de demonstrações ambientais. Mas não ele só. Existem outros tipos de documentos, né, que podem também ser utilizados para fins de subsidiar informações para o PPP. Quais seriam esses outros documentos? Eu posso também utilizar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, que é o PCMAT,
né? Apesar dele estar com os dias contados, não sei se vocês estão sabendo, mas a NR18 sofreu uma modificação e a tendência, né, é que ela entre em vigor, essa nova NR18, ela entre em vigor em meados de fevereiro ou março de 2021. Então é importante que vocês saibam que a NR18, como nós conhecemos hoje, como PCMAT, ela será modificada e esse programa passará a ser chamado de PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Então essa denominação de PCMAT vai deixar de existir, né? Programa de Gerenciamento de Riscos também pode ser utilizado no caso da NR22, né, no caso do setor de mineração, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, esses programas eles também podem subsidiar informações para o PPP, mas é fato que o LTCAD ele só existe para fornecer essas informações ao PPP. Tá? É importante que vocês prestem atenção nisso aí, que na hora da emissão do PPP, o indivíduo ele tem que estar de posse do LTCAD. Tá? Outra coisa importante relacionada à emissão desse PPP, gente, ele tem que ser assinado pelo representante legal da empresa, ok? Com seu nome, o nome do médico do trabalho que assinou lá o responsável pelo PCMSO e pelos exames, né? O engenheiro de segurança que elaborou o LTCAT, né, que fez as avaliações do LTCAT. E essas informações elas têm que ser transcritas, gente, com toda fidedignidade, desculpa aí, das informações. Então, no próprio PPP vocês vão ver que existem alguns campos que exigem esse nome, né? O responsável técnico pelas informações do monitoramento biológico, ou seja, o médico, e o responsável pelo LTCAT, que normalmente são os engenheiros. Normalmente os médicos do trabalho, eles não oferecem esse serviço, normalmente fica a cargo do engenheiro, tá? Mas eles têm essa atribuição legal sim, se quiserem podem elaborar, ok? Então essas informações têm que ser prestadas, têm que ser indicadas no PPP quem foi que realizou essas avaliações, né? Assim como aquele responsável pela elaboração do PPP, que deve ser um representante legal da empresa ou um preposto. Tá? Uma informação importante, gente, é que prestar, né, informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica e falsificação de documento público. E o indivíduo ele fica aí exposto ao Código Penal brasileiro. Então é importante que todas as informações que sejam declaradas no PPP sejam realmente fidedignas. Tá? Isso pode trazer tanto prejuízo para a empresa, como para o elaborador e também para o trabalhador. Ok? Agora, documentos que não serão aceitos para fins de emissão do PPP. Laudo elaborado por solicitação do próprio segurado. Às vezes o indivíduo lá está desesperado, contrata um engenheiro de segurança para elaborar o laudo. Não vai ser. É a empresa que tem que estar ciente, tem que deixar fazer todas as atividades. Não é assim que funciona. Usar laudo de atividade diferente do qual ele realizou durante sua vida laboral, né? Salvo quando for no mesmo setor. Aí, quando for no mesmo setor, com as mesmas condições, ou seja, grupo de exposição homogêneo, aí pode, estou dizendo que deve, pode ser utilizado. Tá? Laudo relativo a equipamento ou setor similar, esse não pode. Tá? O setor que eu trabalho parecia com tal, não pode. Ou a máquina que eu operava é parecida com a máquina parecida, não é a mesma. Então não pode ser utilizado para fins de emissão do PPP. Tá? Laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve exercício de atividade, a mesma coisa, impossibilitado. E laudo de empresa diversa também não. Às vezes o cara trabalhou numa empresa, essa empresa não existe, e o cara quer elaborar um laudo numa empresa da mesma atividade econômica. Isso não pode. É importante vocês ficarem atentos a essas informações aí. Ok? Outras informações importantes relacionadas ao PPP. O PPP, como eu já falei para vocês, ele dispensa a apresentação do LTCAT para fins da condição especial de trabalho. Mas desde que esteja demonstrado no seu preenchimento o responsável técnico que realizou todo o laudo. Tá? Mas como também falei, se o INSS quiser, ele pode solicitar sim. Tá? Outra coisa importante, esse PPP ele tem que ser mantido em meio físico ou magnético anualmente.
Quando são atualizados o PPRA, o PCMAT, o PCMSO, o PGR, no caso do setor da mineração, no caso de alteração de layout da empresa e de inclusão de novos agentes nocivos, esse PPP ele tem que ser revisto. Né? Com o aparecimento agora do E-Social, essas informações do PPP, esse PPP ele tende a ser digital. Esse PPP em biofísica ele tende a desaparecer. Existe um evento lá no E-Social que vai coletar as informações fornecidas pelo próprio empregador, informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho, e eles mesmos vão gerar esse PPP. E esse PPP ele vai ter, o empregado ele vai ter acesso direto, né, em meio digital, vai ficar algo mais interessante e mais real. Mas ainda estão sendo implementados, tá? Essas medidas. Há ainda um processo para implementação. Ok? Tranquilos até aí, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre o código GFIP. Código GFIP, gente, para quem não sabe, é um código no qual, né, você vai colocar lá no preenchimento do PPP, é no campo 13.7. Se você pegar o modelo de PPP, do INSS, né, o formulário, vocês vão perceber que tem um campo lá chamado Código GFIP 13.7, no qual vocês vão ter que colocar um determinado código. Esse código serve para quê, gente? É para dizer qual foi o tipo de exposição do trabalhador durante aquele período de trabalho dele. Como assim, professor? Veja, digamos que eu tenho um trabalhador que se expõe a uma determinada atividade. Ele não se expõe a nenhum agente nocivo. Digamos que eu tenha, por exemplo, um agente, vamos lá, um auxiliar administrativo. Um determinado setor não se expõe nem a ruído, nem a calor, nem a radiação, nem um agente químico. Então, essa pessoa que não tem essa exposição, ela pode ser enquadrada como código 01, ou seja, não exposto. Tá? Mas, se ela já foi exposta um dia, então, por exemplo, eu tenho uma auxiliar administrativa, ela já se expôs anteriormente ou alguma época naquela empresa a um determinado tipo de agente nocivo, mas hoje ela não se expõe mais. Então, qual é o código dela? 01, se ela só tiver um vínculo trabalhista. Professor, ela trabalha nessa empresa e trabalha numa outra à noite. Então, se ela tem mais de um vínculo, ela vai ser caracterizada como código 05. Professor, ela nunca teve exposta. Aí ou você deixa em branco ou você coloca o código 00. Se ela nunca esteve exposta, deixa em branco o código 00. Mas, professor, ela se expõe a agente nocivo que dá direito a aposentadoria especial com 15 anos de atividade. Se ela só tem um vínculo nessa empresa, você vai preencher com o código 02. Se essa pessoa tem mais de um vínculo profissional, você vai preencher 06. Não, professor, não era uma atividade que dá direito especial com 15 anos de trabalho. É uma atividade que dá direito a aposentadoria especial com 20 anos de trabalho. Então, se ela tem um vínculo, código 03. Não, professor, ela tem mais de um vínculo trabalhista, código 07. E aí a mesma coisa para atividades que são realizadas com exposição a agentes nocivos, que dão direito à aposentadoria com 25 anos de trabalho, que é para um vínculo trabalhista 04 e para mais de um vínculo trabalhista 08. Ok, gente? Informaçãozinha básica, importante que vocês saibam, para vocês saberem o que é que tem lá. Tá? E aí, ó, como é que era e como é que ficou essa situação da aposentadoria especial com a reforma? Antigamente, né, a reforma previdenciária, antigamente não existia idade mínima para requisitar a aposentadoria especial. Se o indivíduo ele se expunha a um agente nocivo que dava direito a ele a aposentadoria especial com 25, 20 ou 15 anos, isso independia da idade dele. Tá? Não existia fator previdenciário. Hoje existe uma idade mínima para requerer essa aposentadoria especial. Então, por exemplo, uma atividade que é considerada e que dá direito à aposentadoria especial com 25 anos de atividade, para que o indivíduo possa solicitar ao INSS essa aposentadoria especial, ele tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Na verdade, 60 anos de idade mínima, mais 25%, mais 25 anos
de atividade, na verdade não mais, 25 anos de atividade especial, tá? Porque se você somar 60 com 25 vai dar 85. Na verdade são 25 anos de atividade especial, ele tem que ter, e 60 anos de idade. Já aquelas atividades que dão o direito do profissional se aposentar especialmente com 20 anos, né, de atividade exercida, eles têm que ter no mínimo 58 anos. Já para aquelas atividades, né, em que 15 anos de atividade profissional desenvolvida dão direito à aposentadoria especial, são 55 anos a idade mínima que esses profissionais eles devem ter para requerer esse benefício. Ok, gente? Eu espero que todos vocês tenham tido aí uma boa aceitação, né, do tema. É um tema legal, é um tema que vocês vão ver que vão estar presentes aí. Tanto o LTCAT como o PPP. Na verdade, tudo que a gente vê nessa disciplina é muito do dia a dia de vocês, do técnico de segurança, né? Vocês podem ganhar dinheiro, prestar alguns tipos de consultoria, outras coisas vocês não vão fazer, da limitação da responsabilidade técnica, mas é importante que vocês saibam uma coisa, que apesar de vocês não terem responsabilidade, não poderem anotar responsabilidade técnica por alguns documentos, né, o PPP, por exemplo, vocês podem sim preencher. Tá? Vocês podem ser responsáveis técnicos pelo preenchimento, assim como qualquer outra pessoa. Né? Mas, obviamente, vocês têm que ter conhecimento daquilo que está lá. Já o LTCAT não. Mas são informações, né, que vocês precisam ter para o dia a dia do técnico de segurança, para saber, são fontes de informações para vocês. O técnico de segurança, gente, para ele exercer sua atividade, ele precisa de informações, ele precisa gerar dados, ele precisa fazer avaliação química, ele precisa ter o PPRA da empresa em mãos, ele precisa saber o que foi que o LTCAT concluiu, o que é que o laudo de insalubridade está concluindo, né? Ele precisa dessas informações, porque se ele não tiver essas informações, ele não vai poder receitar as medidas prevencionistas. Ele não vai saber se ali aquele EPC está sendo eficiente, se aqueles equipamentos de proteção individual estão sendo realmente eficientes, se o treinamento foi dado de forma correta. Então, todas essas informações são extremamente essenciais para que o técnico possa desenvolver. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Por hoje, a gente vai finalizar aqui a nossa aula sobre LTCAT e PPP, mas na próxima aula o que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar a vocês como é que funciona o preenchimento, como é que se preenche um perfil profissiográfico previdenciário. Por que eu acho isso importante? Porque isso é uma atividade que possivelmente vai ser delegada a vocês pelo RH da empresa que vocês estiverem trabalhando. Tá? Pode ser? Pode não ser também. Tá? Mas é fato que vocês, no mínimo, vão ser chamados para assessorar no preenchimento da parte dos registros ambientais, ou seja, na parte dos riscos, né, os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos biológicos. Então é importante que vocês saibam o que é que constitui, quais são as informações que são demandadas pelo PPP. Ok, gente? Então vamos ficar acertado assim. Eu espero que vocês, eu vou mandar um material para vocês, já vai estar aí anexo o material, o PowerPoint da apresentação e alguns materiais de apoio, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais, estudar. Lembrando que as aulas elas servem para aguçar o conhecimento de vocês, e a vontade que vocês tenham de demandar pesquisas sobre a temática, mas é importante que vocês saibam que vocês precisam estudar, vocês precisam ler, vocês precisam ter dúvidas, tirar as dúvidas, senão vocês vão ficar com conhecimento um pouco mais limitado. Então, peço a vocês que vocês leiam o material e se aprofundem um pouco mais nessa temática, e na próxima aula eu ensinarei a vocês a realizar o preenchimento do modelo de perfil profissiográfico previdenciário do INSS, o modelo mais atualizado. Ok, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e nos vemos na próxima aula. Forte abraço, pessoal!